Olá amigos, Lucas de volta com mais um vídeo sobre sinastria e hoje nós vamos falar sobre o Júpiter de uma pessoa afetando a casa 5 de outra. Então se você ficou curioso para aprender mais, venha comigo pro vídeo. Sinastria é uma técnica de compatibilidade amorosa em que nós pegamos o mapa de uma pessoa, encaixamos com o de outra e vemos a interação. Eu digo que é uma técnica de compatibilidade amorosa, mas ela na verdade pode ser utilizada para qualquer contexto, entre amigos, colegas de trabalho, parentes, você decide. A sinastria não é a técnica que de fato dá o veredito se uma relação vai funcionar ou fracassar. A técnica que dá o veredito da relação é o mapa composto de pontos médios, mas a sinastria ainda assim é muito boa para verificar coisas que vão aparecer cotidianamente na vida daquele casal. Normalmente o agente passivo da relação é a pessoa dona da casa e o agente ativo da relação é a pessoa dona do planeta. Então no final das contas é a pessoa da casa quem vai sentir o impacto mais forte. Caso você ainda não tenha visto a sinastria calculada pela astrologia sideral com a pessoa que você está estudando as potencialidades astrológicas, eu vou deixar um link aqui na descrição do vídeo que ele vai te direcionar para o meu tutorial em que lá eu ensino passo a passo de como você calcular a sinastria. Então, numa combinação em que nós pegamos o Júpiter de uma pessoa para afetar a casa 5 de outra, é como se a pessoa de Júpiter estivesse afetando o salão de festas da casa, o quarto das crianças, porque é exatamente o que a casa 5 significa. Imagina que o teu horóscopo é uma grande mansão em que existam 12 aposentos, cada aposento uma casa. A casa 5 é pontualmente a casa que representa o salão de festas da casa, onde nós recebemos às vezes para jogar, para se entreter. E também o quarto das crianças, porque tem a ver com procriação e com criação. E o Júpiter representa o lado mais rico, sortudo, abundante, expansivo, em certo sentido tolerante, mas ao mesmo tempo moralista. Também representa o lado da pessoa que é mais amoroso, em certa medida. Então, essa é uma combinação muito boa, porque ela vai aumentar as coisas da casa 5, da pessoa da casa, e a pessoa de Júpiter vai ser lisonjeada por isso. Então, a pessoa da casa 5 vai ter a fertilidade dela aumentada. Ela vai se sentir mais fértil. Ela gera, não imediatamente, atração física, porque o Júpiter ele não é um planeta que vem rapidamente, mas nós nos sentimos que existem outras coisas que aumentam a nossa atração física por uma pessoa. Você já teve uma situação em que você acha aquela pessoa absurdamente linda, gostosa, você quer viver uma história de amor com ela. Quando você começa a ouvir as opiniões dela, as filosofias de vida dela, você parece que sente mais atração ainda, a pessoa se torna mais linda ainda pelas coisas que ela acredita. É o que essa combinação causa. E é uma coisa mútua, mas eu acredito que a pessoa da casa 5 vai sentir isso muito fortemente. Então, a pessoa da casa 5 vai abrir o seu coração para deixar que esse amor entre na vida dela. Tem grande capacidade de amar. A casa 5 rege as nossas potencialidades de amar. É uma casa bastante bela por si só. Então, a pessoa de Júpiter vai se sentir amada pelas coisas que ela acredita, pelas filosofias dela, e a pessoa da casa 5 vai se abrir sexualmente para ela. Então é um caso em que pode gerar gravidez e filhos, quando a relação em si é conduzente para isso. Uma vez que gerar filhos, vão vir crianças, e a pessoa de Júpiter vai
mimar essas crianças. Então, a pessoa da casa 5 vai ter o ego dela muito inflado, porque essa combinação é parecida com a seguinte situação: você pegar o Júpiter de uma pessoa em cima do Sol da outra, porque a casa 5 é originalmente a casa de Leão e do Sol. Então, ela naturalmente aumenta o poder pessoal da pessoa da casa 5. Ela se sente mais carismática, artística, dramática, e o Júpiter alimenta o palco da pessoa da casa 5. Então, a pessoa da casa 5 existe uma certa felicidade na ideia de estar tendo um filho com a pessoa da casa 5, e a pessoa de Júpiter vai mimar muitos filhos, a ponto de estragá-los, porque na astrologia védica o Júpiter ele é um indicador ou carca da casa 5, ele produz as coisas da casa 5. O Júpiter é o indicador de filhos e a casa 5 é a casa dos filhos, então quando você coloca o indicador de filhos na casa dos filhos, causa hiperdesenvolvimento, é demais. Pode gerar algum tipo de desperdício aqui, seja ele financeiro ou de qualquer outra sorte. Na maioria dos casos é um desperdício financeiro. Essa assinatura é conhecida em sânscrito como Karko-Bhavu Nash, ou Karko-Nash Bhavu. Eu tenho uma playlist falando sobre isso. Então, isso pode acontecer tanto no horóscopo natal quanto no horóscopo da sinastria. Então, a pessoa de Júpiter vai estimular, se é a mãe da criança, a pessoa de Júpiter vai estimular que essas crianças gastem muito, que tenham uma educação de melhor qualidade, roupas da melhor qualidade, diversões, brinquedos da melhor qualidade. E se o homem da casa 5 for o pai, ele vai olhar assim e falar: você está mimando as nossas crianças, você está estragando as nossas crianças. Então, é uma combinação que ela pode gerar, inclusive, excessivamente gastos da pessoa, porque a casa 5 ela também representa recursos financeiros, principalmente os que vêm da parte da mãe. Então, a família da parte da mãe pode muito gostar da pessoa de Júpiter. Então, existe muito investimento aqui, ó. Só que a pessoa da casa 5 ela é estimulada a gastar demais com crianças. Se vocês não têm filhos, não têm interesse, se o casal não tem interesse em fazer filhos, é uma combinação em que pode gerar namoro, que a casa 5 ela representa namoro. E novamente o mesmo fenômeno vai acontecer. A pessoa de Júpiter vai estimular a pessoa da casa 5 a gastar demais nesse namoro. Então, assim, é um casal que gasta muito dinheiro com restaurantes, com viagens, com diversões, com entretenimentos, com comida, com roupa, com qualquer coisa que tenha a ver com prazer. Então, assim, a pessoa da casa 5, ela fica mais hedonista. O mesmo fenômeno vai acontecer se a pessoa da casa 5 já tem filhos de um outro casamento, está se relacionando com uma pessoa nova, que é a pessoa de Júpiter. Então, é um daqueles casos em que, se a pessoa da casa 5 já tem filhos de outro casamento, os filhos vão gostar muito da pessoa de Júpiter. Se é um padrasto ou uma madrasta, tem um potencial de se tornar um mega padrasto, a ponto de virar uma figura paterna. Se é uma madrasta, tem um potencial de virar uma mega madrasta, de virar uma mãe materna, assim, que a pessoa de Júpiter tem realmente capacidade de preencher essa lacuna na vida dos seus filhos. Então, novamente, é um caso em que os enteados vão ser bastante mimados, até mesmo mais do que a sua própria capacidade de mimá-los. Eu falei assim: o que? Você está investindo mais financeiramente na diversão dos meus filhos do que eu próprio? Então, é uma combinação bastante interessante. Precisa ter outras coisas na sinastria que gerem profundidade na relação, um pouco mais de envolvimento emocional, porque a casa 5 ela não rege tanto profundidade emocional, mas sim diversões. Uma outra coisa que a casa 5 significa são as opiniões políticas da pessoa. Então,
é o que a torna única. Então, a pessoa de Júpiter, ela pode expandir o conhecimento sobre política da pessoa da casa 5. Ela pode ficar um pouco mais esperta, um pouco mais pontual nas suas críticas. A pessoa de Júpiter pode aparar as arestas dos conhecimentos políticos da pessoa da casa 5. Uma outra coisa que a casa 5 também representa são nossa compreensão sobre textos sagrados. Qual é a sua compreensão sobre textos sagrados? Então, a pessoa de Júpiter, ela pode trazer mais cultura, pode trazer mais conhecimento, pode trazer interpretações de textos sagrados que a pessoa da casa 5 antes não entendia muito bem. A casa 5 rege inteligência de maneira geral, então a pessoa de Júpiter, ela pode alimentar a inteligência de todas as formas, o intelecto de todas as formas da pessoa da casa 5. Vamos trazer conhecimento de geometria, vamos trazer conhecimento de astrologia, de astronomia, de ciências, de cultura, de artes, de moda. Então, a pessoa da casa 5 pode sentir a pessoa de Júpiter como muito rica de conhecimento, porque riqueza não é só riqueza material, mas a riqueza de conhecimento. Eu gosto muito dessa combinação. Eu acredito que o Júpiter entenda muito bem as coisas da casa 5, que a casa 5 entende muito bem as coisas de Júpiter. Você só deve tomar cuidado com como a pessoa de Júpiter lida com os temas de Júpiter em si, porque se ela tiver o Júpiter exaltado em Câncer, puxa, domiciliado em Sagitário, por voltar achada, Peixes, Revati, significa que a pessoa ela tem boa noção de expansão e o momento de parar de expandir, porque Júpiter é também saber o momento de parar de expandir. Então, esse é um caso que a pessoa de Júpiter, ela sabe o momento de parar de mimar as crianças, ela sabe o momento de parar de gastar no namoro. Agora, se o Júpiter estiver em queda em Capricórnio, em Dhanishta, Nakshatra, a pessoa não tem noção de limite. Então, esse é um caso em que a pessoa de Júpiter pode falir a pessoa da casa 5 em questões de namoro. Você não vou mais sair com você essa semana, vou ficar 1 ou 2 semanas só em casa, porque sempre que eu saio com você eu gasto mais. Então, segurar. A pessoa de Júpiter pode falir a pessoa no que tange a educação das crianças. Você escolheu um colégio muito caro, você escolhe brinquedos muito caros, e eu não quero mais que você saia com o meu cartão quando as crianças querem sair com você, porque você vai fazer catástrofes com o meu cartão. Então, não. Então, é um caso em que a pessoa da casa 5 tem que colocar um freio nesses devaneios da pessoa de Júpiter, tá certo? Então, com isso eu gostaria de fechar. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever, de dar um joinha embaixo da tela, eu posto vídeo de astrologia e nos vemos na próxima. Obrigado!